Olá a todos. Ao contrário do que aqui está escrito, não vos venho falar de futuro. Venho falar de presente. Permitam-me começar invocando aquela célebre frase popular. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Na Schneider acreditamos que a pandemia do Covid-19 apenas acelerou as questões difíceis que estão pela nossa frente. Hoje já sabemos que a pandemia nos trouxe uma recessão muito significativa. Com isso, um enorme problema social. Mas para nós, continuamos a considerar que as alterações climáticas são o maior desafio que a sociedade enfrenta. A nossa visão é que as cidades e as regiões do futuro sejam digitais e elétricas. Por isso dizemos tudo digital, tudo elétrico. Procurando a sustentabilidade, a hipereficiência, a resiliência e sempre centrado nas pessoas. Advogamos que, com a transição digital, com a eletrificação da economia e com base nas tecnologias, seremos capazes de contribuir para um futuro sustentável e resiliente. Este é o nosso objetivo. É disto que vos vou falar. Deixem-me trazer aqui alguns exemplos que me parecem extremamente importantes para falar e para reforçar a questão da transição energética. Aquilo que hoje se vê. Espera-se que até o ano 2030 hajam 10 vezes mais veículos elétricos em circulação. Espera-se que haja um aumento muito significativo, na verdade 17% de crescimento ao ano, no investimento em energia distribuída. E num espaço reduzido até 2022, um aumento colossal no investimento na energia fotovoltaica. Esta é a forma que nós entendemos que poderemos adressar o tema tão importante da transição energética. Falo-vos aqui dos aceleradores da transição digital. Cada vez mais entendemos necessário que todas as infraestruturas e instalações sejam possíveis de conectar e serem controladas remotamente. É cada vez mais necessário, não fosse o tema da pandemia a reforçar isto, mas também o tema da pandemia que nos reforça, a necessidade da resiliência das infraestruturas e das instalações. Procuramos desesperadamente aumentar a eficiência e buscamos, obviamente, garantir a sustentabilidade. O digital tem condições para nos ajudar nesta transição. E por isso, então, o que é que esperamos dos governos? Que se comportem como exemplo e que se comportem como facilitadores desta transição digital. Que ponham o tema da sustentabilidade no centro. Que ponham o tema da eletrificação no centro das nossas ações e que com isso consigamos construir um futuro sustentável e melhor para todos. Então o que nós preconizamos é verdadeiramente esta recomendação. Insisto nela. Que na agenda de todos os governos esteja a necessidade de eletrificar a economia para conseguir a respectiva descarbonização. Partilho outra vez aqui um conjunto de números que me parece extremamente importantes e que nos dão uma dimensão da escala em que estamos. O que aqui vemos? Dizemos que 40% das emissões de CO2 estão associadas aos consumos energéticos dos edifícios. E, portanto, isto leva-nos claramente a um desafio ao nível da sustentabilidade. Em 2019, cerca de 350 desastres naturais ou provocados pelo homem ocorreram a nível mundial. E, claramente, a resiliência das nossas instalações, infraestruturas, sociedades, a ser claramente desafiada. Estima-se também, há muitos estudos que o apontam para isso, que cerca de 30% de energia seja desperdiçada nos edifícios. E, portanto, claramente, uma vez mais, um enorme desafio ao nível da eficiência das nossas instalações. E este número final, para mim, é colossal. A estimativa é que nós, pessoas, passemos cerca de 90% do nosso tempo entre portas. E, claramente, temos aqui um grande desafio para melhorar o bem-estar das nossas pessoas, das nossas populações, ao fim e ao cabo, de nós próprios. Deixem-me também partilhar convosco alguns outros exemplos
que acontecem ao nível da distribuição e transporte de energia. Vejam a profunda diferença entre o CO2 emitido quando se produz energia a partir do vento ou se produz energia a partir de gás ou de carvão. A diferença é substancial, como podemos ver. Em simultâneo, sabemos que cerca de 67% da geração de energia atual ainda é feita através do consumo de combustíveis fósseis. E, portanto, percebemos o quão podemos ajudar a saúde do nosso planeta se baixarmos esta percentagem. Outro estudo indica que, por ano, na Europa, nas redes de transporte e distribuição de energia, qualquer coisa como 5 bilhões de dólares sejam perdidos. Apenas por transporte, por perdas no transporte. Isto significa que se estes 5 bilhões de dólares fossem investidos em energia distribuída, portanto, muito mais próximo do consumidor, que nos traz menos perdas, seria uma grande vantagem. Estes 5 bilhões de dólares, ao nível da Europa, pode parecer algo muito residual, mas são sempre 5 bilhões de dólares. É qualquer coisa como metade do PIB de alguns países da União Europeia. Portanto, esta escala, penso que é muito interessante tê-la presente. E, portanto, chegados aqui, reforçamos a ideia. Para nós, é absolutamente fundamental que os governos tragam a agenda da descarbonização e da eletrificação da economia para a nossa agenda, porque verdadeiramente assim, e só assim, conseguiremos conduzir a transição energética que nos leva à sustentabilidade do nosso planeta. Quanto à possibilidade dos governos se comportarem como um facilitador destes comportamentos, para nós é extremamente fácil pensá-lo. Como fazê-lo? Como agir? O que esperamos? Uma agenda fácil, ágil, implementável, que seja evidente para todos nós e que os possamos conduzir. Refiro também, uma vez mais, os impactos significativos que a pandemia do Covid nos trouxe para as nossas companhias. E ao trazer para as nossas companhias, para as nossas empresas, traz para a nossa sociedade. Ao fim e ao cabo, traz para todos nós. É expectável que os governos aumentem o seu impacto na economia, não só pelo lado dos investimentos significativos que estão previstos para recuperar as economias europeias, mas também pelo efeito do aumento da legislação. É natural que continuemos obcecados pelo aumento da eficiência das nossas infraestruturas, porque um euro não gasto é o melhor euro que podemos aproveitar. Cada vez mais sentimos a necessidade de fazer a gestão remota das nossas infraestruturas a partir dos nossos telemóveis, a partir dos nossos computadores. Absolutamente natural. A agenda da sustentabilidade é cada vez mais presente para todos nós e a consciencialização das populações está também cada vez mais presente. Por isso, nós acreditamos, e dizemos isto com toda a paixão, acreditamos que a nossa indústria pode verdadeiramente conduzir esta transformação em benefício de todos nós, procurando a sustentabilidade, dando resposta às necessidades dos negócios, não comprometendo o nosso futuro, sendo eficientes, trabalhando na redução de custos. Podem ser custos de produção, podem ser custos de manutenção, aumentar a agilidade das nossas empresas e, em simultâneo, controlar e, se possível, reduzir o capital investido. Acreditamos que também somos capazes de gerir infraestruturas cada vez mais adaptativas. O que é que isto quer dizer? Capazes de integrar novas tecnologias, novas realidades, novas necessidades, sem comprometer a continuidade da produção e, tampouco, necessitar de investimentos significativos. E, naturalmente, que devem ser capazes de ser cada vez mais resilientes, reduzindo as imprevisibilidades e as vulnerabilidades das mesmas. Portanto, para nós, a transformação digital tem que ter uma definição. E, se me permitem, vou partilhar convosco aquilo que é para nós a definição da transformação digital. Nós dizemos que a transformação digital é o processo de transformar em dados todo o ambiente da empresa. Para que gerar esses dados? Para os analisar e explorar em benefício da própria empresa, tornando-a mais sustentável, mais rentável,
mais competitiva. Com esta definição de transformação digital, chega um momento que me parece extremamente importante da minha apresentação, quer dizer, como podemos ajudar as empresas portuguesas. A nossa visão, a nossa sugestão, baseia-se em 3 pilares. O primeiro, deixar de fazer soluções pontuais, aquela que adereça apenas um problema, eventualmente criando outra. Nossa recomendação, uma visão integral, uma visão completa da infraestrutura, da companhia, para podermos definir a nossa estratégia de transformação. Por isso, claramente aqui dizemos, isto é uma obsessão, deve ser uma obsessão e uma prioridade dos CEOs. Recomendamos, a segunda, nossa prioridade, a nossa recomendação, recomendamos a utilização de arquiteturas abertas. E, finalmente, a nossa terceira recomendação, pelo desenvolvimento de provas de conceito. O que são provas de conceito? Identificar as necessidades, depois de uma visão integrada do que precisamos de adressar e testá-la. Por norma, a nossa experiência diz-nos que estas provas de conceito têm o benefício de são económicas, são rápidas, não são intrusivas para os processos de produção e são escaláveis. Se o resultado for o pretendido, podemos ampliar a mais áreas da nossa infraestrutura. E por isso chegamos aqui a um momento que me parece extremamente interessante de partilhar convosco. Eu digo, nós dizemos, a sustentabilidade deve estar no topo das nossas agendas. Se me permitem, cito aqui o Vice-Presidente da Comissão Europeia, que nos diz algo como o custo da ação climática pode ser alto. O custo da não-ação é muito superior. Se me permitem também, partilho convosco uma visão. Na Schneider entendemos que sustentabilidade não é trabalhar apenas para a ação climática, que o é, mas também muito importante, é garantir a continuidade das operações das empresas e das organizações, garantir a sua competitividade. Garantir a sua competitividade é garantir o seu futuro. Finalmente, para nós, a sustentabilidade inclui também um outro pilar extremamente importante, que é o desenvolvimento de progresso social para todos. Parece otimista? É otimista. Deixem-me dizer, nós somos otimistas, mas preferimos dizer que somos ativistas. E como é que lançamos as bases do trabalho de todas estas palavras que acabo de referir? Trabalhamos, obviamente, no entendimento do aumento da consciencialização social e da expectativa das populações. É evidente que cada vez mais os recursos naturais são escassos. A sustentabilidade, hoje em dia, também é altamente apreciada pelos mercados financeiros. Muitos dos principais fundos de investimento atuais são já hoje amigas de quem tenha esta agenda para a sustentabilidade. Quando digo amigas, digo que mais facilmente concedem o acesso ao investimento e remuneram de forma mais barata, portanto com menos taxa de juros, as empresas que têm uma agenda para a sustentabilidade. Porquê? Porque estudos mostram que quem tem uma agenda para a sustentabilidade é mais competitivo e é mais competitivo a longo prazo. E por isso os mercados financeiros acreditam mais nessas empresas. Também a batalha para a atração de talento, como atrás eu referia, com a consciencialização por parte das populações desta necessidade e particularmente das camadas mais jovens da nossa população, aqueles que vão entrar no mercado de trabalho ou que acabaram de entrar no mercado de trabalho, hoje não querem trabalhar em empresas que não tenham no seu ADN a sustentabilidade. E por isso também será muito importante para a atração de talento. Para nós a atração de talento é importante. O mais importante não é retê-lo, é conquistá-lo. É fazer com que este talento se apaixone pelas nossas organizações. É assim que as novas gerações entendem a sua colaboração com as companhias. Também é verdade que vemos e observamos cada vez mais uma tendência para o aumento da legislação, cada vez mais restritiva, cada vez mais exigente para todos nós. É esta a realidade da União Europeia. Esperemos que seja esta a realidade também para outras regiões do planeta, nomeadamente os Estados Unidos. E, evidentemente, que devemos continuar a trabalhar na eficiência, no sentido da redução dos custos, que nos permitem ser mais competitivas. E, por isso, chegada aqui, vou trazer uma boa notícia ou algo que reforça ainda mais o otimismo com o qual faço
esta apresentação? Qual é a boa notícia? Parte das pessoas que assistem a este seminário é dizer que, para que os edifícios sejam cada vez mais elétricos e mais digitais, e em simultâneo as indústrias sejam cada vez mais elétricas e digitais, no centro estarão os data centers. Cada vez mais os data centers como enabler, como facilitador das nossas operações. Maiores e mais eficientes data centers no centro da transformação. Para nós, a inovação não tem que, de alguma forma, ser posta em causa por estas crises. Antes, pelo contrário, crise normalmente acelera a inovação. Vejamos, hoje todos nós estamos muito mais habituados ao teletrabalho. O Covid acelerou o teletrabalho, deu-nos experiência sobre a interação remota, acelerou todo o eixo digital. O aumento e a obrigatoriedade do aumento da distância social está-nos em simultâneo a trazer outras necessidades. Percebemos hoje, a nível regional, por exemplo, da Europa, é preciso garantir a produção local. E por isso eu acredito que esta oportunidade vai ser muito importante para Portugal no momento da reindustrialização do nosso país. E, essencialmente, continuar a trabalhar ao nível do aumento da resiliência da cadeia logística. Não é preciso recordarmos o que vivemos há 3 meses atrás. Estou quase a terminar a minha apresentação. Caminho para o final. O que digo? Vamos olhar para a indústria nacional. Vamos olhar para a realidade nacional. Como podemos ajudá-la? Lembremos que a realidade nacional, a economia nacional, é muito composta por pequenas e médias empresas. Os números são mais ou menos... As PMEs são quase 100% das empresas que operam em Portugal. Uns números que vi dizia 99%. Empregam quase 80% da população. E produzem cerca de 75% do PIB nacional. Portanto, é nas PMEs que precisamos de trabalhar. É nas PMEs que precisamos de concentrar a nossa atenção, porque eles vão enfrentar o desafio tecnológico, a globalização, a necessidade de atrair o talento. E, portanto, aquilo que preconizamos é que os governos disponibilizem uma agenda fácil, apoiem as PMEs para que, de forma sã, possam competir nos mercados internacionais e nestes tempos tão difíceis que enfrentamos. No final, haverão seguramente vencedores e perdedores. Nós escolhemos ser parte da solução, onde a sustentabilidade e o digital se encontram. Por isso, apresento-me. Sou João Rodrigues, otimista por natureza, que quero utilizar, quiçá, a atitude única que hoje nos permitirá enfrentar os desafios. O que agora chamamos otimismo inteligente. Sou otimista, naturalmente, sou. Com informação, com atitude, com caminho, julgo que seremos capazes. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção. O João Rodrigues, otimista por natureza, o otimista inteligente, fica à vossa disposição. Muito obrigado. Tenham um bom dia.